Olá pessoal, vamos falar então dos sistemas lineares. O que é um sistema linear? O sistema linear é um conjunto de equações que são chamadas de lineares. Existem equações não lineares também. Aqui a gente vai tratar só as lineares, que são mais simples de trabalhar. Então, um sistema linear é um conjunto de equações que precisa ser resolvido todas essas equações ao mesmo tempo. Então vamos falar, já que o sistema linear é um conjunto de equações, vamos falar aqui um pouquinho, fazer um resumo do que são equações. Por exemplo, aquela famosa equação de segundo grau, né? A y igual a ax mais b. Isso aqui é uma equação. Uma equação é toda sentença matemática que tem uma igualdade. Alguma coisa é igual a outra, então é uma equação. Bem, a gente sabe que essas letras do começo do alfabeto normalmente são retiradas do problema. Elas já vêm, quando você vai analisar um problema e vai extrair dele as equações para resolver o problema, normalmente esse A e B são medidos ali naquele problema. Então são números que você já tem. Na prova lá também já vem. E o Y e o X são os valores desconhecidos, eles que eu preciso encontrar. A gente aprende lá atrás técnicas para encontrar esses valores dessas incógnitas aqui para uma equação. Agora, no sistema, a gente vai precisar encontrar esses valores para várias equações ao mesmo tempo. Isso exige uma ferramenta matemática chamada matriz, a gente vai precisar das matrizes para resolver isso daí, e algumas noções um pouco diferentes daquelas que a gente já conhecia. Mas tenha em mente que é a mesma coisa que a gente continua fazendo, resolvendo equações, né? Então, vamos dar um exemplo aqui do que seria um sistema de equações. Por exemplo, aquele exemplo que eu dei lá na última aula, né? O gordinho, tinha um cara gordinho lá, que foi levar a namorada para comer pizza. Foi lá no restaurante comer uma pizza. Só que o gordinho, né, ele é meio guloso. Ele comeu 7 pedaços da pizza. E a namorada dele comeu só esse pedaço aqui. Então, enquanto ela comeu um pedaço, ele comeu os outros 7. O gordinho, ele é danado. Ele é 171, ele chegou para a namorada e falou, ó, bem, vamos rachar. Mas que rachar? Eu comi um pedaço só, você comeu 7? Não vai dar para rachar não, eu pago minha parte. Então agora a gente tem um problema aqui para resolver. Se você rachar é só dividir por 2, né? Agora eu preciso descobrir o quanto que vai valer o pedaço que ela comeu. Para saber o que a gente vai ter que fazer aqui, a primeira coisa que a gente precisa é saber a conta. Quanto custou essa pizza? Vamos dizer que essa pizza aqui custou R$24. Então eu vou chamar, por exemplo, o que ela comeu aqui de Y, o que ele comeu de X, e vou dizer que o valor proporcional que ela comeu, mais o valor proporcional que ele comeu, vai dar o valor da pizza, que é de R$24. Pronto, teria uma equação aqui do problema, só que eu não consigo, apenas com essa equação, resolver quanto que é o valor que cada um vai pagar. Por quê? Y é o valor que ela vai ter que pagar. X é o valor que ele tem que pagar. Acontece que eu encontro, nesse caso aqui, muitos pares de valores de X e Y que resolvem o meu problema. Por exemplo, se eles resolvessem que ela não vai pagar nada, então ela vai pagar 0, e ele vai pagar tudo, isso dá 24. Vamos supor que eles estivessem rachados, então ela paga 12, ele paga 12. Ou então, vou pagar R$1 só tem R$1 aqui, paga o resto. Então, tá vendo que com uma equação só, eu tenho aqui uma equação e tenho duas incógnitas. Quando eu estou nessa situação, existem muitos resultados aqui que satisfazem essa condição. Veja que todos eles aqui, mais um monte que a gente pode listar, eles satisfazem a equação. Então, eu preciso ainda de mais alguma informação do meu problema
para eu saber exatamente de todas essas soluções possíveis aqui, qual é exatamente a que se aplica a este caso. Então apenas esta equação aqui não resolve o problema para a gente. Eu preciso agora de mais alguma informação. Que informação é essa? O fato de que ela comeu um pedaço e ele comeu 7. Isso significa, matematicamente falando, que ele comeu 7 vezes mais que ela. Ou seja, o que ele comeu é x. É igual a 7 vezes mais do que o que ela comeu. X igual a 7y. Pronto. Agora eu formei aqui o que a gente chama de sistema de equações. Um sistema de equações é quando eu preciso resolver mais do que uma equação. Qualquer quantidade que seja. 2 equações já é um sistema. E o que eu encontrar de valor de x e y aqui no sistema, ele tem que resolver as duas agora ao mesmo tempo. Pense em cada equação como se fosse uma peça de informação que você retirou do seu problema. Então, quantas informações eu tenho aqui? Uma informação, 2 informações. Isso aqui é uma informação, né? Que a conta deu R$24. Segunda informação, ele comeu 7 vezes mais que ela. Eu tenho 2 informações. E quantas dúvidas eu tenho? Quantas incógnitas eu preciso resolver? 2, y e x. Eu tenho 2 informações e 2 dúvidas. Quando é assim, eu tenho a possibilidade de resolver o meu problema. Nem sempre um sistema vai ter solução, mesmo que eu tenha a mesma quantidade de informação e a mesma quantidade de incógnita. Pode acontecer de não ter solução, pode ser que essas equações sejam tais que nenhum número satisfaça, nem para x nem para y. Depois a gente vai discutir isso daí, tem como a gente discutir se um sistema tem solução ou não, antes de sair resolvendo. Mas você já tem uma chance de resolver o sistema quando é assim. Agora, com uma só, não tinha. Esse sistema aqui, na realidade, ia me dar infinitas soluções. Né? Qualquer um daqueles pares de x e y que satisfizesse essa equação já estava bom. Agora não. Agora eu tenho uma segunda informação aqui, e a segunda informação vai permitir que eu ache apenas um valor de y e apenas um valor de x, que satisfaça o sistema como um todo. Por isso que é um sistema, né? São várias equações acopladas que a gente fala, né? E que tem que ser resolvidas ao mesmo tempo. Lá no segundo grau, a gente resolvia isso com facilidade. O método para se resolver isso aqui, a gente já sabia lá do segundo grau, quando eram 2 equações e 2 incógnitas. Eu simplesmente pegava, veja essa segunda equação aqui, ela está me dizendo que x é igual a 7y. Ou seja, onde eu enxergar x, eu posso simplesmente substituir por 7y. Então eu pegava esse 7y aqui na segunda equação, jogava aqui na primeira, para eu ficar com uma equação apenas com y. Que ficaria assim, y mais x. Substitui o x aqui. Aqui embaixo a informação, a segunda informação que eu adquiri, me diz que x pode ser trocado por 7y. Então vou colocar aqui 7y, igual a 24. Agora eu tenho uma equação para resolver com uma incógnita. Então aqui é só usar aquelas regras da aritmética que a gente conhece para separar. Como é que eu vou fazer? Primeiro eu somo aqui os dois, 1y mais 7y, 8y, igual a 24. Agora eu passo o 8 dividindo, eu fico com 1y igual a 24 sobre 8, que é igual a 3. Pronto, achei o valor de y. Mas ainda quero achar o de x. Bom, agora é só eu pegar, voltar esse valor numérico que eu encontrei por y aqui para qualquer uma das 2 equações. Por exemplo, essa segunda aqui. Então, fica x igual a 7 vezes y, que vale 3. Que é igual a 21. Pronto. Essa simples substituição aqui, eu encontrei o valor de y e de x. Ela vai ter que pagar R$3, ele tem que pagar 21. E veja que esses dois valores aqui, 3 e 21, satisfazem ao mesmo tempo as 2 equações. 3 mais 21 é de fato igual a 24. E 21 é igual a 7 vezes 3. 3 vezes 7 é 21. A minha solução precisou satisfazer as 2. Isso é o que acontece num sistema linear. Você tem várias incógnitas e várias equações, várias informações e várias dúvidas. E a gente precisa de uma ferramenta
para encontrar qual que é a solução que satisfaz a todas ao mesmo tempo. Aí, essa simples manipulação que a gente fez aqui não vai resolver. Porque imagine, por exemplo, um sistema um pouco maior agora. Aqui eram duas equações e duas incógnitas. Imagine um sisteminha. Essa chave indica que é um sistema. A chave que indica que as equações aqui estão acopladas, né? Senão seriam três equações distintas. Então imagine, por exemplo, vou imaginar um exemplo qualquer aqui. 3x mais 2y mais z igual a 7. Pronto. Sei lá, um sistema hipotético aqui. Veja que aqui eu tenho três pedaços de informação, três equações que eu retirei do problema. Esta, esta e esta. E tenho também três incógnitas que eu preciso descobrir. Eu tenho o x, o y e o z. Se você tentar aqui, aquela manipulação que a gente fez, acabou de fazer aqui embaixo, não vai dar certo. Por quê? Suponha que eu isole o x aqui. Quem que vai aparecer do outro lado? Vai aparecer um y e um z. Eu não consegui transformar o x num número. Aqui embaixo eu consegui. Quando eu jogava, isolava o x e jogava todos os elementos do outro lado, saía um número, x igual a um número. Aqui não, x é igual a uma coisa que depende ainda de y e de z, depende de duas coisas ainda. Se você tentar fazer isso, você simplesmente não sai no lugar, você vai ver que não tem solução. Então, os matemáticos perceberam que precisavam de uma nova ferramenta para resolver sistemas maiores. A ferramenta que a gente precisa é isso que a gente chama de matriz. A matriz e a álgebra das matrizes. Então, as matrizes, na realidade, são muito simples de trabalhar. A única coisa que tem é que elas envolvem bastante contas. Mas as contas, essas operações aí são extremamente simples. A gente vai usar simplesmente soma e multiplicação. Mais nada, nem raiz você vai precisar. Então as operações são muito simples. O difícil ali é a gente saber fazer essas operações, saber como fazer. E normalmente, como são várias operações que a gente faz, às vezes a gente acaba errando alguma. Uma depende da outra e aí dá problema no resultado. Então, tentem entender direitinho o que é que a gente vai fazer daqui para frente, a álgebra dessas matrizes aqui, e façam com bastante calma na hora da prova, chequem ali as contas que vocês estão fazendo para não ter nenhum erro. Aqui nessa última equação, eu coloquei de propósito aqui dessa forma, só para lembrar que aqui eu tenho x, y e z. Aqui eu tenho x, y e z. Aqui eu tenho x e z. Cadê o y? O y está escondido aqui. Onde? Aqui, ó. Como é que é? Mais 3z igual a 2. Quando você encontrar uma equação que está faltando uma das incógnitas que tinha nas outras, significa que essa incógnita está sendo multiplicada por zero, né? Quando eu multiplicar 0 vezes y, isso aqui simplesmente some. Então o y estava escondido nessa equação. Tá? Isso é importante aqui, porque vocês vão ver que a gente precisa que todo mundo esteja alinhado aqui. Ó. Repare que x está na mesma coluna, y e z, todos na mesma linha vertical. Isso aqui é importante para a gente resolver os sistemas. Tudo bem, pessoal? A ideia do que é o sistema de equações? Agora o que a gente vai fazer daqui para frente é resolver esses sistemas, encontrar os valores de x, y e z, utilizando essa ferramenta chamada matrizes. Eu vou, então, diretamente apresentar as matrizes aqui junto com os sistemas e a gente vai ver quais que são as propriedades dessas operações aí com matrizes. Tudo bem, pessoal? Vamos lá para o próximo vídeo, então.